Sabe aquela conversa super importante que a gente fica empurrando com a barriga? Ou pior, aquela que começa numa boa e do nada vira uma briga? Pois é, a gente vai desvendar aqui uma estrutura para transformar esses momentos de pura tensão em pontes. Pontes de conexão de verdade. Bora descobrir como ter conversas que realmente fazem a diferença? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Aquele momento tenso em que uma conversa que tinha tudo para ser produtiva começa a desandar, e o que fica é só frustração. É uma sensação horrível, mas super comum. A boa notícia? Não precisa ser sempre assim. Existe um caminho, um método para mudar esse padrão. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. E aqui, ó, tá a grande virada de chave. A sacada principal de tudo isso. O sucesso de uma conversa raramente está no que a gente discute, mas sim em como a gente discute. É a nossa abordagem, sabe? A mentalidade que a gente leva para aquele diálogo. É isso que, no fim das contas, vai definir o resultado. Então, tá. Se a abordagem é o que manda, como é que a gente melhora? O segredo, olha só, não é aprender a ganhar a uma discussão. Na verdade, é o contrário. É abandonar de vez essa ideia de que é uma batalha. O foco tem que ser em algo muito, mas muito mais poderoso. A preparação. É isso mesmo. O verdadeiro trabalho acontece antes, nos bastidores. Antes mesmo da primeira palavra sair da boca. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar uma estrutura com 3 pilares bem fortes. O primeiro é a autoconsciência, é o nosso ponto de partida. Depois, a preparação consciente, que vai ser o nosso mapa. E por último, a habilidade de navegar por conflitos, que são as nossas ferramentas para lidar com o terreno difícil. Bora mergulhar em cada um? Ok, vamos começar pela base de tudo, o nosso pilar número 1, conhecer a si mesmo. Porque antes de sequer tentar entender o outro, a gente precisa olhar para dentro. É isso aí, o autoconhecimento é o ponto zero de qualquer boa comunicação. E aqui vale uma pausa para a gente refletir de verdade. Quando uma conversa fica difícil, quais são as necessidades e os limites que aparecem? O que é que tira uma pessoa do sério? O que faz com que a gente se sinta em segurança para continuar? Identificar essas coisas não tem nada a ver com egoísmo, viu? É a chave para manter o equilíbrio e a clareza quando o clima esquenta. O ponto central aqui é uma mudança de postura mesmo. É sobre ser mais generoso, tanto com a gente quanto com os outros. É lembrar que o que a gente fala tem peso, tem impacto, independente da intenção. É sobre entrar na conversa de peito aberto, sabe? Aberto até para mudar de ideia. E talvez o mais importante de tudo, entender que falar eu não sei não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é o comecinho da sabedoria de verdade. Beleza, com essa base de autoconhecimento bem firme, a gente pode ir para o segundo pilar, o trabalho prévio. É aqui que a estratégia entra em jogo. E olha, não é estratégia para atacar, não. É para enquadrar a conversa de um jeito mais consciente, preparando a nossa mente para um diálogo que realmente leve a algum lugar. A reflexão aqui é bem interessante. De onde vêm as nossas opiniões? Como a gente pode mostrar para outra pessoa o contexto por trás delas? A ideia é que, em vez de só jogar uma afirmação, a gente explique a jornada que nos levou até aquele pensamento. Isso é um convite para o outro entender a nossa perspectiva, em vez de só reagir de bate-pronto à nossa conclusão. Na prática, essa preparação vira tipo um checklist mental. Primeiro, reconhecer os próprios preconceitos. Todo mundo tem. Segundo, saber direitinho quais são os seus limites para não deixar que passem por cima. E terceiro, que é fundamental, prestar atenção nos sinais do corpo. O coração acelerou? A respiração ficou mais curta? Às vezes, a ferramenta mais poderosa que a gente tem na mão é respirar fundo. Sério, uma boa respiração pode mudar o rumo de tudo. E agora, chegamos ao momento da verdade, o nosso terceiro pilar, a habilidade. É a hora da prática. O que fazer quando a conversa, porque isso vai acontecer, fica tensa, fica emocional? É exatamente aqui que toda aquela nossa preparação é colocada à prova. Olha que interessante. A estratégia mais poderosa aqui é fazer uma troca radical. Em vez de reagir se defendendo, a gente reage com uma pergunta. A curiosidade tem o poder de desarmar o conflito. Perguntas tipo, o que você precisa que eu entenda de verdade? Ou, você pode me falar um pouco mais sobre por que isso é tão importante? Isso transforma o que seria um confronto numa exploração, feita a dois. Isso nos leva a 3 estratégias que são, assim, muito poderosas. A primeira que a gente pode chamar de criticidade generosa, ou seja, ser honesto, ser direto, mas sempre com muito cuidado e respeito. A segunda é se dar o direito de pedir uma pausa. Sabe, uma conversa difícil não precisa ser resolvida em 5 minutos. E a terceira é ter a sabedoria de reconhecer que, às vezes, cuidar da gente mesmo é muito mais importante do que tentar convencer alguém de alguma coisa.
Agora, a gente vai entrar numa parte especial. Uma das ferramentas de comunicação mais importantes que existem. E vamos combinar, uma das mais difíceis de usar. O pedido de desculpas. Porque quando alguém se magoa, saber como consertar a situação é fundamental. E a diferença que a gente vai ver aqui é crucial. Um pedido de desculpas vazio é só a palavra desculpa jogada no ar. Já um pedido de desculpas de verdade é uma ação. Envolve assumir a responsabilidade pela dor que as nossas ações causaram e, mais importante ainda, se comprometer de verdade a mudar para não fazer de novo. Então vamos lá, vamos destrinchar a anatomia de um bom pedido de desculpas. São 5 passos. O primeiro, peça consentimento para se desculpar. Isso mostra respeito pelo espaço da outra pessoa. Passos 2 e 3, reconheça o que aconteceu e assuma a responsabilidade. Isso é sobre deixar as desculpinhas de lado, sabe? O passo 4, dar espaço, é essencial para validar o que o outro está sentindo. E por fim, o passo 5, o compromisso de não fazer de novo. Isso prova que o pedido de desculpas não é só para virar a página, mas sim para reconstruir a confiança. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensando em tudo isso que a gente conversou, que conversa aí na vida poderia ter um resultado totalmente diferente se a preparação fosse outra? Se seguisse esses princípios? Fica aí o pensamento. Porque a maior transformação, muitas vezes, começa bem antes do diálogo em si.